Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Internacional e Santos. O Santos foi derrotado por 1-0 lá no Beira-Rio. E assim, a escalação inicial do Santos nos prometia ontem um time muito ofensivo, já que a gente tinha Marcos Leonardo, Ângelo, Luan, Soteldo, mas não foi muito isso que a gente viu na prática, né? A gente viu, na verdade, um time que não conseguiu criar muito, e nas poucas vezes que conseguiu criar, não conseguiu finalizar de uma forma decente. A gente teve algumas oportunidades de gol ali, como, por exemplo, um chute do Ângelo de fora da área, que o goleiro defendeu, mas foi só isso. O Santos estava muito sem criatividade no jogo de ontem, o meio-campo nosso não funcionou da forma que a gente esperava, com o Sanches, Luan, não funcionou, teve muito erro de passe, que acabou prejudicando o Santos. A gente não conseguiu nem ter muita posse de bola, né? Vamos começar por aí, porque com o time que a gente tinha, a gente esperava ter a posse de bola. Mas a gente vê o Santos com uma certa dificuldade ali na criação de jogadas e mais do que isso, na finalização. Sobre o Marcos Leonardo, a bola não chega nele de uma forma que deveria chegar, né? Como eu já disse em alguns vídeos, a gente tem um centroavante muito bom, mas a gente não sabe aproveitar o nosso centroavante. A bola sempre chega em uma situação complicada para que ele tente resolver ali no meio de zagueiros, no meio de um monte de jogadores do adversário. Então fica complicado a gente esperar que o Marcos Leonardo dê o melhor de si se a gente não consegue fazer com que a bola chegue com qualidade para ele. Fora as vezes que ele precisa sair da onde ele tá, da posição dele, para buscar jogo. O Soteldo não fez uma boa partida ontem, mas a gente também tem que ver o lado dele estar muito marcado, por isso que quem brilhou muito ontem foi o Ângelo. As jogadas aconteceram mais pro lado dele do que pelo lado do Soteldo, justamente por esse motivo. Muita marcação em cima do Soteldo. Sobre o Ângelo, ele ainda precisa melhorar algumas tomadas de decisões que ele tem. Ontem no jogo eu percebi que muitas jogadas ele poderia ter optado pelo passe ou pelo cruzamento e ele queria resolver sozinho. Então acho que essa característica de querer sempre resolver sozinho, a gente precisa tentar moldá-lo, né? E fazer com que ele pense mais no coletivo do que individualmente. É claro que alguma jogada ou outra, usar a individualidade dele para avançar em cima do adversário é uma boa opção, mas não dá para fazer isso sempre, porque se você faz sempre a mesma coisa, acaba ficando muito previsível e acaba sendo um jogador muito fácil de marcar. Então eu acho que assim, o Ângelo precisa ter um pouco mais dessa melhora na tomada de decisão dele enquanto tá jogando. Mas assim, apesar dos pesares de a gente ter perdido o jogo de ontem, a gente tem alguns pontos positivos, como por exemplo o Natan. O Natan mostrou que não tem como ele ser reserva na lateral do Santos. É praticamente impossível você cogitar colocar esse cara no banco. E mais do que isso, como é que ele não foi titular antes, né? Como que o Madison, na fase ruim que ele estava, conseguia permanecer em campo o jogo inteiro e não deram nenhuma chance pro Natan. Inclusive, no jogo de ontem, eu fiquei totalmente sem entender o porquê da substituição na lateral. Gente, inclusive foi uma das coisas que eu falei pro meu pai na hora do jogo. Eu falei, o Madison vinha jogando mal tantos jogos seguidos e não era substituído em nenhum momento. Aí ontem o Natan joga bem e é substituído. Não que o Auro tenha entrado mal, não é isso. Mas o Natan tava muito bem na partida, né? Tava ganhando todas ali. Pra que tirar ele? Me fala, eu fiquei realmente sem entender. Talvez algumas substituições, assim, a gente fica sem entender. E essa foi uma dessas substituições, né? Eu fiquei completamente sem entender. Bom, o gol do Inter saiu ainda no primeiro tempo, né? Pelo lado do Lucas Pires aconteceu toda a jogada. Eu acho um pouco inconveniente a gente falar dele, porque ele tá voltando agora. Então, ficou muito tempo sem jogar. Então, é até compreensível o fato dele não estar tão entrosado assim com a equipe. Não que seja desculpa, mas enfim, a gente entende, já que quem vinha jogando era o Felipe Jonathan. No próximo jogo, então, a gente já vai ter o retorno do Felipe Jonathan e a gente vai conseguir resolver essa lateral aí. Do outro lado, eu espero que o Natan continue sendo titular e que o Orlando não tire ele durante o jogo, principalmente quando ele estiver fazendo um bom jogo, né? Como foi o caso de ontem. Eu ainda tô tentando entender o porquê ele tirou o Natan. Quando eu entender, eu falo pra vocês, tá bom? Bom, um jogador que veio do banco e eu achei que entrou muito bem no time foi o Lucas Barbosa. Ele conseguiu entrar e deu uma certa dinâmica ao ataque do Santos que não vinha acontecendo. E isso acabou fazendo com que o Santos melhorasse um pouquinho ali no segundo tempo.
Não o suficiente para fazer o gol, mas assim, o Lucas Barbosa sempre que entra, ele entra bem no time, né? Muito raro ele não entrar tão bem assim, e ele tem entrado com muita frequência. E eu tenho gostado da forma que ele tem jogado, do que ele tem agregado ao time nessas entradas que ele dá no segundo tempo. No mais é isso, gente. O Santos não conseguiu impor muito o seu jogo, né, no Beira-Rio. Não era de se esperar que o Santos dominasse a partida, mas assim, a gente poderia ter tido um pouco mais do que teve ontem, principalmente pela escalação inicial do time. Como eu disse, um time muito ofensivo, mas que na prática não foi isso que a gente viu. O Santos perdeu algumas boas chances de gol, é verdade, mas poderia ter tido mais. O Inter, por sua vez, no segundo tempo, conseguiu se confortar com o placar e, fora a cera que fez, né, o jogador caía no chão ali, na hora da substituição, principalmente, ficava uma eternidade caído. Mas, enfim, nada justifica o que a gente fez. O ponto positivo pro Orlando é que eu gostei de que ele tenha usado a base, né, colocou o Ed, colocou o Sandri. Não acho que foi no momento muito ideal da partida, e nem numa partida ideal, mas, enfim, ele fez umas substituições diferentes, né? Então eu gostei disso, não ficou sempre na mesma coisa, então é um ponto a se elogiar. Mas ainda assim, como eu disse, o resultado não foi o esperado e o time também em campo não foi o esperado. Os próximos jogos é na Vila Belmiro, né? O próximo jogo contra o Atlético Mineiro em casa no meio da semana. A gente espera fazer um bom jogo dentro de casa para conseguir recuperar alguns pontos aí que a gente perdeu durante essas últimas rodadas, para quem sabe a gente ficar confortável na tabela. E antes de encerrar o vídeo, o recadinho de sempre sobre o Sócio Rei, né? Se você ainda não é sócio torcedor ou sócia torcedora do Santos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se associar. Lembrando que Sócio Rei tem vantagens e benefícios exclusivos, como, por exemplo, prioridade e desconto na compra dos ingressos. Venha ser Sócio Rei e faça o Santos cada vez mais forte. Eu vou ficando por aqui, então. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Confesso que eu esperava mais do Santos, como eu disse, pela escalação inicial, mas não foi isso que a gente viu, né? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!